Imagine uma pequena fazenda, perdida no coração de um vale sereno, onde o tempo parece ter parado. O sol nasce devagar, pintando o céu com tons de laranja e dourado, enquanto os primeiros raios de luz tocam gentilmente as colinas verdes ao redor. É nesse cenário bucólico que vive Dona Ana, uma senhora de idade avançada, mas com um espírito jovem e cheio de vida. Sua casinha de madeira, simples e acolhedora, fica ao pé de uma colina, cercada por campos que ela mesma cultiva com carinho. Dona Ana não vive sozinha. Ao seu lado, há um burro chamado Benê. Mas Benê não é apenas um burro comum. Ele é teimoso, obstinado, e por vezes, parece ter uma vontade própria que o faz agir de maneira imprevisível. Mas Dona Ana o ama profundamente, como se ele fosse parte de sua própria família. Todos os dias, ela cuida dele, alimenta-o, e conversa com ele como se fosse um velho amigo. Mesmo quando Benê faz das suas, recusando-se a seguir as ordens, Dona Ana mantém a paciência, pois sabe que, no fundo, o burro é especial para ela. E assim, começa nossa história, neste cenário pacato, onde o amor e a paciência de Dona Ana logo serão testados de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Benê sempre teve uma personalidade única. Não era raro vê-lo seguindo sua própria cabeça, ignorando os pedidos e orientações de Dona Ana. Quando ela o chamava para ir a um determinado campo, Benê decidia ir para outro lugar. Se ela tentava guiá-lo para o estábulo ao final do dia, ele, teimosamente, ficava parado, como se dissesse: "Eu vou, mas no meu tempo." Essa teimosia, no entanto, não era apenas uma questão de temperamento. Benê parecia ter uma necessidade de afirmar sua independência, como se quisesse provar que, mesmo sendo um burro, ele tinha voz própria. Isso, claro, muitas vezes resultava em situações complicadas. Já houvera ocasiões em que ele se metera em encrencas por não seguir as instruções de Dona Ana, mas até então, nada muito grave. Dona Ana, com sua paciência quase infinita, via em Benê mais do que apenas um animal teimoso. Ela entendia que, por trás daquela obstinação, havia uma alma livre, mas também reconhecia que, para o bem dele, era necessário que ele aprendesse a confiar e seguir orientações. Afinal, em uma fazenda, onde o trabalho e os cuidados são diários, a colaboração e a obediência não são apenas desejáveis, mas essenciais. E mesmo com todas as suas falhas, Benê era um companheiro querido, cuja presença fazia parte da rotina e do coração de Dona Ana. Mas não era apenas teimosia que definia a relação entre Benê e Dona Ana. Havia um vínculo profundo e silencioso que os conectava. Apesar das desobediências e dos momentos de frustração, Dona Ana sempre encontrava espaço em seu coração para perdoar e continuar cuidando do seu querido burro. Ela sabia que, no fundo, Benê não agia por maldade, mas por uma mistura de curiosidade e aquele desejo incessante de seguir seu próprio caminho. Todos os dias, após o trabalho na fazenda, Dona Ana preparava uma mistura especial de aveia e cenouras frescas para Benê. Ela sabia que era a refeição favorita dele, e era nesses momentos que ela via um brilho diferente nos olhos do burro. Era como se, por um instante, ele deixasse de lado sua teimosia e mostrasse a gratidão por todo o cuidado que recebia. Havia algo reconfortante na rotina que compartilhavam. O barulho das patas de Benê ecoando no pátio, o cheiro da terra molhada após a chuva, o calor suave do sol ao final da tarde. Tudo fazia parte de um cotidiano que Dona Ana apreciava profundamente. E por mais que Benê a desafiasse em muitos momentos, ela sabia que ele era, de certa forma, um reflexo de sua própria força de vontade e determinação. Era esse amor silencioso, construído ao longo dos dias, que dava forças a Dona Ana para enfrentar cada nova teimosia de Benê. E era esse mesmo amor que tornava cada desafio em uma oportunidade de mostrar a ele que, independentemente dos erros, ele sempre teria um lugar especial em seu coração. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Era uma manhã como outra qualquer, o sol já estava alto, e Dona Ana estava ocupada com suas tarefas na fazenda. Benê, por outro lado, parecia particularmente inquieto. Em vez de seguir Dona Ana até o campo onde trabalhavam diariamente, ele ficou parado, olhando fixamente para um ponto distante. Dona Ana chamou por ele, como de costume, mas desta vez, Benê não se mexeu. Apenas balançou a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse contrariado. Dona Ana, paciente como sempre, tentou mais uma vez. Porém, ao se aproximar para guiá-lo,
Benê deu um passo para trás, balançando as orelhas e resmungando como se quisesse dizer que não iria de jeito nenhum. Ela insistiu, mas Benê, com uma teimosia que parecia ter dobrado, se recusou a obedecer. E, em um ato impulsivo, virou-se e começou a andar na direção oposta, para longe do campo onde deveria trabalhar. Foi então que aconteceu o pequeno acidente. Ao virar abruptamente, Benê acabou derrubando uma das ferramentas que estavam no chão. O som metálico ecoou pela fazenda, e o susto fez com que ele se movimentasse bruscamente, tropeçando nos utensílios espalhados. Dona Ana, ao ver a cena, correu para tentar acalmá-lo, mas Benê, em sua teimosia, continuou se debatendo, criando uma confusão ainda maior. Depois de muito esforço, Dona Ana conseguiu acalmar Benê, que agora estava exausto e com um pequeno arranhão na perna. Ela olhou para ele, com uma mistura de preocupação e desânimo, sabendo que, por mais que ela tentasse, a teimosia de Benê acabará de causar mais um problema na fazenda. E, pela primeira vez, ela se perguntou até onde iria essa resistência, e se algum dia ele aprenderia a confiar plenamente em suas orientações. Depois do pequeno incidente, Dona Ana decidiu que era hora de tentar ensinar a Benê uma lição importante. Ela sabia que precisava ser firme, mas também compreensiva. Naquela tarde, enquanto Benê descansava em seu estábulo, ainda um pouco atordoado com o que havia acontecido, Dona Ana se aproximou com um balde de água fresca e sua refeição favorita. Ao invés de ralhar com ele, ela se sentou ao lado, oferecendo a comida com um sorriso carinhoso. Enquanto Benê comia, Dona Ana começou a falar com ele, como fazia todos os dias. Mas desta vez, sua voz estava carregada de uma suavidade que trazia uma mensagem clara. Meu querido Benê, disse ela, sei que às vezes você não entende o porquê das coisas que peço para você fazer. Sei que você tem seu próprio jeito de ver o mundo, e eu respeito isso. Mas preciso que você confie em mim. Tudo o que faço é para o seu bem, para que você fique seguro e feliz. Se você pudesse me ouvir um pouco mais, poderia evitar muitos problemas, como o de hoje. Benê continuava a mastigar sua comida, mas suas orelhas estavam atentas, captando cada palavra. Dona Ana continuou: eu não quero que você perca sua independência, meu amigo. Mas há momentos em que seguir uma orientação é o melhor caminho. Às vezes, precisamos confiar em quem cuida de nós, para que possamos viver em paz e harmonia. Era como se, naquele momento, uma conexão ainda mais profunda fosse estabelecida entre eles. Benê, mesmo sem entender completamente as palavras, sentia a intenção por trás delas. A comida especial, o tom de voz afetuoso, tudo indicava que Dona Ana estava ali para ele, não como uma dona que exigia obediência cega, mas como uma amiga que desejava apenas o seu bem-estar. Ela sabia que esse era apenas o começo de uma jornada de aprendizado para ambos, mas tinha fé de que, com paciência e amor, Benê um dia entenderia o valor do que ela estava tentando ensinar. O tempo passou, e Benê parecia estar mais calmo, talvez refletindo sobre as palavras gentis de Dona Ana. Mas a teimosia que habitava seu coração ainda não havia sido completamente domada. Certo dia, enquanto trabalhavam juntos, Dona Ana percebeu que as nuvens escuras no horizonte traziam consigo um vento forte, sinal de que uma tempestade estava por vir. Ela sabia que havia um campo específico, um pouco mais afastado, onde o terreno se tornava perigoso e escorregadio quando chovia. Ansiosa, Dona Ana falou para Benê: hoje não devemos ir para aquele campo. A chuva está vindo e pode ser perigoso. Precisamos seguir pelo outro caminho, mesmo que seja mais longo. Benê, no entanto, fixou os olhos no caminho proibido. Parecia um desafio, algo que ele não podia resistir. E antes que Dona Ana pudesse segurá-lo, ele já havia decidido. Ignoraria o conselho dela e seguiria para o campo perigoso. Dona Ana, desesperada, tentou chamá-lo de volta, mas Benê, obstinado, avançou em direção ao campo, como se as palavras de advertência não tivessem nenhum efeito sobre ele. O vento começou a soprar mais forte, e as primeiras gotas de chuva caíram, aumentando a urgência da situação. Dona Ana sabia que não havia mais nada que ela pudesse fazer a não ser segui-lo e tentar protegê-lo, mesmo contra sua própria vontade. Benê, agora no campo, percebeu que o terreno começava a ficar escorregadio, mas era tarde demais para voltar. A chuva se intensificava, tornando cada passo mais difícil. Era como se o próprio campo estivesse tentando ensinar-lhe uma lição,
Uma lição que, infelizmente, ele aprenderia da maneira mais dura possível. Enquanto isso, Dona Ana, com o coração apertado, se preparava para enfrentar o pior, sabendo que sua única missão agora era salvar Benê de si mesmo. Benê, agora no meio do campo, sentiu o chão começar a ceder sob suas patas. A terra, encharcada pela chuva que caía cada vez mais forte, estava se tornando um lamaçal perigoso. A cada passo que ele dava, parecia que afundava mais e mais, e a liberdade que ele tanto valorizava agora se transformava em uma armadilha traiçoeira. O pânico começou a se apoderar de Benê, e ele relinchava alto, tentando se libertar daquela situação que ele mesmo havia criado. Dona Ana, que o seguia de perto, chegou ao campo e viu a cena desoladora. Seu coração apertou ao ver Benê em apuros, e ela sabia que precisava agir rápido. Apesar da chuva forte e do perigo iminente, ela não hesitou em entrar no campo para resgatar seu querido burro. Com passos firmes, mas cautelosos, ela se aproximou de Benê, tentando acalmá-lo com sua voz suave, mesmo que a angústia dentro dela fosse quase insuportável. Calma, Benê, estou aqui, ela dizia, enquanto estendia a mão para ele. Mas Benê, em seu desespero, continuava a se debater, piorando ainda mais sua situação. A lama já estava quase cobrindo suas patas, e ele sentia que estava sendo puxado para baixo. Dona Ana, com toda a força que lhe restava, segurou firmemente as rédeas de Benê e começou a puxá-lo para fora do lamaçal. Era uma luta difícil. O peso de Benê e a resistência da lama tornavam cada movimento um desafio. Mas Dona Ana, movida pelo amor e pela determinação, não desistiu. Lentamente, com muito esforço, ela conseguiu puxar Benê para uma área mais segura, longe do perigo imediato. Mas a chuva continuava, e ambos sabiam que não estavam completamente fora de risco. Benê, exausto e com medo, finalmente parou de resistir e olhou para Dona Ana com um olhar que parecia entender, talvez pela primeira vez, o quanto ele dependia dela. Com Benê finalmente fora do perigo imediato, Dona Ana sabia que ainda precisavam sair do campo antes que a tempestade piorasse. As gotas de chuva caíam pesadas, e o vento soprava forte, dificultando a visão e os movimentos. Benê, cansado e ofegante, estava claramente abalado pela experiência, mas agora, havia um silêncio diferente entre ele e Dona Ana. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse disposto a escutar, a seguir o caminho que ela indicava. Com uma firmeza gentil, Dona Ana guiou Benê pelo caminho mais seguro, ainda que mais longo, para sair do campo. A cada passo, ela o encorajava com palavras suaves, reafirmando a confiança que ele começava a depositar nela. Benê, agora mais calmo, seguia cada movimento de Dona Ana com uma obediência que ele nunca havia demonstrado antes. A lama ainda dificultava a caminhada, mas juntos, eles continuaram, unidos pela experiência que acabavam de compartilhar. Finalmente, chegaram a uma parte do terreno onde a terra era mais firme. A tempestade continuava, mas já estavam longe do perigo. Dona Ana parou por um momento, respirando fundo, e olhou para Benê com um misto de alívio e carinho. Ele, por sua vez, estava molhado, cansado, mas também diferente. Havia algo em seus olhos que mostrava um novo entendimento, uma nova conexão com Dona Ana que não existia antes. Nesse instante, como se entendesse a gravidade do que tinha acontecido, Benê se aproximou de Dona Ana, encostando sua cabeça suavemente em seu ombro. Ela sorriu, sabendo que, apesar do susto, algo de valioso havia nascido entre eles naquele dia. Era a semente da confiança, do respeito mútuo, que começava a florescer, mesmo sob a tempestade que ainda rugia ao redor. Benê e Dona Ana continuaram a caminhar juntos, agora em um ritmo mais calmo, mas com uma compreensão mútua que não precisaria de palavras para ser expressa. A chuva finalmente começou a diminuir, e o som dos pingos sobre as folhas ao redor era quase um alívio, um sinal de que a tempestade estava finalmente passando. Eles já podiam ver a silhueta da fazenda ao longe, uma visão reconfortante depois de tudo o que haviam passado. À medida que se aproximavam, Benê sentia suas forças se esvaindo. O esforço de escapar do lamaçal, a tensão da situação e o peso da realização de seu erro haviam deixado o burro exausto. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia algo novo, uma sensação de segurança que vinha da proximidade de Dona Ana, do seu cuidado constante, e do fato de que, apesar de sua teimosia, ela não havia desistido dele.
Quando finalmente chegaram ao pátio da fazenda, Dona Ana parou e olhou para Benê. Com um gesto suave, ela acariciou seu pescoço, deixando que ele sentisse o calor de suas mãos, o carinho que sempre esteve ali, mas que agora parecia ainda mais forte. "Estamos em casa, meu querido", disse ela, sua voz carregada de alívio e ternura. Benê, pela primeira vez, não se afastou. Em vez disso, ficou ali, quieto, absorvendo o momento. Ele sabia, de algum jeito, que não era mais o mesmo burro teimoso de antes. A jornada que acabará de fazer, lado a lado com Dona Ana, havia mudado algo dentro dele. E enquanto os primeiros raios de sol começavam a aparecer por entre as nuvens, Benê finalmente entendeu que, às vezes, seguir o caminho que lhe é mostrado por quem se importa, é o verdadeiro ato de coragem e sabedoria. Nos dias que se seguiram, a vida na fazenda voltou ao seu ritmo habitual, mas havia uma diferença sutil, porém significativa, na forma como Benê se comportava. Ele parecia mais atento aos comandos de Dona Ana, mais disposto a seguir suas orientações, e menos inclinado a agir por conta própria. Ainda tinha sua personalidade forte e independente, mas agora, havia um respeito e uma confiança que antes não existiam. Dona Ana notou essas mudanças com um misto de orgulho e alívio. Ela sabia que o que havia acontecido no campo foi uma experiência difícil, mas também compreendia que foi necessária para que Benê pudesse crescer, aprender e se transformar. O vínculo entre os dois se fortaleceu, e Benê passou a demonstrar seu afeto de maneira sutis, como seguir Dona Ana sem hesitar, ou esperar pacientemente ao seu lado enquanto ela trabalhava. Certa manhã, enquanto o sol nascia e as aves cantavam ao redor, Dona Ana decidiu levar Benê para o campo novamente, mas desta vez, ela escolheu o caminho mais longo e seguro. Ao chegarem ao local, ela soltou as rédeas e deixou que ele explorasse livremente. Benê, agora mais maduro e consciente, olhou para o horizonte, e ao invés de correr impulsivamente para o primeiro canto que lhe interessava, ficou ao lado de Dona Ana, como se esperasse sua permissão. Ela sorriu, acariciando-lhe a cabeça, e disse com carinho: "Agora você entende, não é, Benê? Às vezes, seguir o caminho certo é o que nos leva à verdadeira liberdade." Benê relinchou suavemente em resposta, e, juntos, começaram a caminhar pelo campo, aproveitando a brisa leve e o calor do sol, com uma cumplicidade que era impossível de quebrar. Dona Ana sabia que Benê ainda era o mesmo burro que sempre fora, mas agora, havia algo mais. Uma profunda ligação de confiança e amor que os guiaria em todas as futuras jornadas que a vida lhes reservasse. Enquanto caminhavam juntos pelo campo, algo inesperado chamou a atenção de Benê. Ao longe, no final do caminho seguro que Dona Ana havia escolhido, ele viu algo brilhando entre as árvores. Sua curiosidade foi despertada, mas desta vez, ele não correu em direção ao objeto. Em vez disso, parou e olhou para Dona Ana, como se esperasse por sua aprovação. Dona Ana, percebendo o interesse de Benê, sorriu e assentiu com a cabeça. "Pode ir, Benê, mas lembre-se do que aprendeu." Com a permissão dela, Benê avançou com cuidado, mantendo sempre um olho em Dona Ana, que o observava de perto. Cada passo que ele dava era medido, e mesmo com sua natureza curiosa e aventureira, Benê parecia entender que a liberdade verdadeira vinha acompanhada de responsabilidade. Quando Benê chegou ao objeto brilhante, percebeu que era apenas um reflexo de luz em uma poça d'água, algo completamente inofensivo. Ele olhou para trás, para Dona Ana, como se confirmasse que estava tudo bem. Ela riu suavemente e caminhou até ele, acariciando-lhe a cabeça. "Às vezes, as coisas que parecem mais atraentes podem ser apenas ilusões", disse ela. "Mas você foi esperto em não se deixar levar pela primeira impressão." Benê, compreendendo o que ela quis dizer, inclinou a cabeça em um gesto de entendimento. Ele estava aprendendo, pouco a pouco, que a sabedoria de Dona Ana era um guia valioso em sua vida. Juntos, eles continuaram sua caminhada, com Benê cada vez mais confiante em suas escolhas, mas sempre buscando a confirmação e o apoio de Dona Ana, que ele agora reconhecia como sua fiel protetora e amiga. A tarde avançava, e o sol começava a se esconder atrás das colinas, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Dona Ana e Benê continuavam sua caminhada, agora em direção de volta à fazenda. O caminho que antes poderia parecer tedioso para Benê, agora era trilhado com uma nova percepção. Cada passo, cada curva da estrada,
parecia ter um significado diferente, mais profundo, como se ele finalmente começasse a entender o valor do que antes parecia tão simples e comum. Chegando à entrada da fazenda, Dona Ana parou por um momento, observando o horizonte. Benê, ela começou, com sua voz suave e calma, hoje você aprendeu algo muito importante. Mas saiba que o aprendizado nunca termina. Todos os dias trazem novas lições, e é preciso estar sempre atento e disposto a ouvir, a observar e a confiar. Benê, como se compreendesse plenamente, baixou a cabeça em um gesto de respeito. Dona Ana sorriu e acariciou suavemente sua testa, sentindo a conexão que haviam fortalecido ao longo daquele dia. Vamos entrar, está ficando tarde, disse ela, e juntos caminharam em direção ao estábulo, onde Benê teria uma noite tranquila de descanso. Enquanto se acomodava no seu cantinho de palha, Benê olhou uma última vez para Dona Ana, que se preparava para fechar o estábulo. Havia algo diferente em seus olhos, uma mistura de gratidão e compreensão. Ele sabia que, embora ainda fosse o mesmo burro teimoso em essência, algo havia mudado para sempre. Ele agora sabia o quanto era amado e cuidado, e a importância de ouvir e confiar em quem sempre esteve ao seu lado. Com esse pensamento reconfortante, Benê fechou os olhos, pronto para um sono tranquilo, sabendo que, com Dona Ana ao seu lado, ele estava seguro. Naquela noite, enquanto Benê dormia profundamente, um silêncio pacífico envolvia toda a fazenda. Dona Ana, antes de se recolher, deu uma última olhada na noite estrelada, agradecendo em seu coração por tudo que aquele dia havia proporcionado. Ela sabia que havia passado por um grande desafio, mas também sentia que tanto ela quanto Benê haviam saído mais fortes. Na manhã seguinte, o sol brilhava com uma luz suave, anunciando o início de um novo dia. Quando Dona Ana foi até o estábulo, encontrou Benê já de pé, esperando por ela com um olhar sereno. Havia uma confiança mútua entre eles, algo que foi construído tijolo por tijolo através das experiências que compartilharam. Ela abriu a porta do estábulo, e Benê, sem hesitar, a seguiu, pronto para enfrentar qualquer coisa que o dia trouxesse. Eles caminharam juntos pelo campo, sem pressa, aproveitando a beleza simples da vida na fazenda. Benê estava mais atento, mais conectado com Dona Ana, e ela, por sua vez, se sentia mais segura em saber que ele estava aprendendo a confiar nela. Ao chegarem ao topo de uma colina, pararam por um momento para apreciar a vista. Dona Ana respirou fundo, sentindo o cheiro fresco da manhã, e olhou para Benê. Este é apenas o começo, meu querido amigo. Temos muitos mais dias pela frente, muitas lições a aprender, e muitos caminhos para trilhar juntos. Benê, como se entendesse cada palavra, balançou a cabeça e soltou um leve relincho de concordância. E assim, com o sol iluminando seus rostos e o futuro se abrindo à sua frente, Dona Ana e Benê continuaram sua jornada, lado a lado, prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresenta-se, sempre confiando um no outro e no amor que os unia. Curta, compartilha e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes.